E nessa noite nós vamos estudar então o segundo mandamento. Eu vou ter o privilégio de expor quatro dos 10 mandamentos e vou fazer a seguinte proposta para os irmãos. Nós vamos ler o mandamento e vamos expor um texto que trata desse mandamento. Então eu convido os irmãos primeiro a abrir as Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo, a partir do verso 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o texto que nos ajuda a entender e expor um pouco mais a respeito desse mandamento, também nós vamos no livro do Êxodo, alguns capítulos à frente, o capítulo 32, do verso 1 ao verso 10. Êxodo 32, do verso 1 ao verso 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por essa noite, por esse privilégio que o Senhor nos dá de, numa noite festiva, onde nós participaremos da mesa do Senhor. O Senhor também nos dá a oportunidade de ouvirmos a sua voz, através da tua palavra santa, através da tua lei que é perfeita. Deus, fale aos nossos corações, aplique a tua palavra, Deus, às nossas vidas, que de fato nessa noite seja uma noite de rendição ao Senhor, de quebrantamento, de conversão, de realinhar, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é confiado em Ti somente que nós oramos. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a permanecerem com as Bíblias abertas, porque nós vamos expor esse texto. E nessa noite nós iremos falar sobre as características de um coração idólatra. Hoje pela manhã o pastor Ronildo ele falou uma frase marcante do reformador João Calvino, que disse que o coração humano ele é uma perpétua fábrica de ídolos. Isto é, cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, nós somos mestres em fabricar ídolos, em fabricar falsos deuses. Somos tentados a criar ídolos em nossos corações, nos quais a gente busca depositar a nossa confiança, a nossa esperança.
E esta esperança e confiança em qualquer outra coisa, pessoa, que não nosso Deus, é a essência da idolatria. Gregory Bailey vai definir idolatria como tudo aquilo que o nosso coração se apega e confia como segurança definitiva. E conceituar idolatria é extremamente útil para nós não limitarmos idolatria simplesmente à mariolatria ou ao culto aos santos, como é de costume a gente apontar. Pastor, hoje pela manhã, trabalhou muito bem a respeito disso. Idolatria é algo muito mais profundo. Nós não temos dificuldade de entender que idolatria se trata da quebra do primeiro mandamento. Hoje pela manhã o pastor Ronildo expôs isso muito bem, mostrando como a idolatria é algo abrangente. Existem vários ídolos nos nossos dias, na nossa sociedade. No nosso catecismo, na pergunta 105, quando diz a respeito de quais são os pecados proibidos neste mandamento, nós observamos que é o atribuir louvor de qualquer bem que nós somos, temos ou podemos possuir. Mas a idolatria também envolve a quebra do segundo mandamento que nós lemos nessa noite. E à primeira vista também parece ser claro para a gente o fato de que construir imagens de outros deuses, ou até mesmo de Deus, é algo palpável, é algo que nós entendemos, é algo fácil da gente entender, que se trata de fato da quebra desse mandamento. Mas esse mandamento também, meus irmãos, implica que a própria adoração a Deus, a forma como nós adoramos ao Senhor, não pode ser feita, realizada de qualquer maneira. Adorar a Deus como a gente quer e não como está na sua palavra, também trata de quebra do segundo mandamento. E isso representa a gente pegar algo que é bom ou que deveria ser bom e colocar nisso a nossa confiança, colocar nisso a nossa fé. Isso pode ser um pastor, um líder religioso, onde a gente coloca a nossa esperança nele, a nossa confiança nele, uma cruz mesmo que vazia, e a gente se apega tanto a esse elemento que parece que a nossa confiança e a nossa esperança está nisso. Pode ser um templo, pode ser uma mesa, objetos, nos quais a gente acha que por estar com eles, próximos a eles, por obtê-los, nós temos mais a presença de Deus, nós temos mais a presença de Jesus. O fazer o culto da maneira como a gente acha que deve ser, e não segundo o que a palavra de Deus diz, tudo isso é idolatria, é quebra do segundo mandamento. E nós observamos aqui nessa passagem de Êxodo 32, exatamente um exemplo muito claro de como esse mandamento ele é quebrado e as advertências que nós temos aqui da parte do Senhor para cada um de nós. Esse livro, o livro de Êxodo, que faz parte aí do conjunto do Pentateuco, foi escrito por Moisés. E aqui nós vamos ter uma grande manifestação do Senhor quando ele liberta o seu povo do Egito. Vamos observar também a peregrinação do povo no deserto, rumo à terra prometida. Nós vamos encontrar nesse livro diversas passagens que mostram como Deus estava cuidando do povo, sustentando o povo, protegendo o povo em todo esse caminho, em todo o percurso. Nós vemos também no Êxodo Deus manifestando sua graça e seu amor, dando ao povo a sua lei, a sua vontade. E no capítulo 24, no verso 3, a gente observa que a resposta do povo diante dessa lei foi positiva. Nós vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. Tudo aquilo que tem nos 10 mandamentos, na lei do Senhor, nós vamos fazer, nós vamos obedecer, nós concordamos com isso. Mas o que a gente percebe aqui é que o povo de Israel, o povo de Deus, quebrou essa aliança. Enquanto aqui Moisés ele estava no monte com Deus, o povo cansou de esperar Moisés, cansou de esperar o seu líder, e pediu a Arão uma representação visível da divindade. Veja, o povo aqui não estava adorando Baal, que era uma divindade muito comum dos povos da região de Canaã, mas eles estavam aqui tentando adorar a Deus, mas fizeram isso de maneira errada. O ato
é considerado por muitos estudiosos como a maior abominação que o povo de Israel fez durante os 40 anos que esteve no deserto. E esse episódio retrata, meus irmãos, de maneira vívida o quanto o coração do povo, daqueles homens, necessitava ser tratado, o quanto estava mergulhado no pecado, na idolatria. E é nesse sentido que eu queria expor com os irmãos nessa noite a respeito das características de um coração idólatra. Quais são essas características? Em primeiro lugar, nós percebemos que o coração idólatra, ele é um coração impaciente. Veja os versos 1 ao verso 4. Não importa o quanto a gente tente minimizar ou achar de forma diferente o que foi esse pecado, a sua representatividade, esse pecado foi uma grande afronta contra o nosso Deus. O povo de Israel foi o povo separado por Deus, escolhido por Deus, por meio da graça dele. Eles foram redimidos do Egito pelo poder do Senhor. Deus havia guiado o povo de Israel, sustentado o povo de Israel, protegeu dos seus inimigos. Israel fazia parte da aliança de Deus. O Senhor havia dado a sua lei e o povo concordou em obedecer. Aqui, no pé do Sinai, o povo viu a espantosa demonstração da glória de Deus e tremeu sobre essa manifestação. Apesar de tudo isso, de todas essas experiências maravilhosas, o povo imprudentemente desobedece ao Senhor e cai aqui na idolatria, na imoralidade. E na raiz desse pecado, o que a gente observa é a impaciência. Aonde está Moisés? Ele está demorando de descer. A gente não pode esperar, nós precisamos ir adiante. A impaciência foi um dos traços marcantes do povo de Israel durante toda a sua história, não apenas aqui, mas durante toda a sua caminhada no deserto. Eles estavam cansados, julgavam estar cansados de esperar pela terra prometida. Estavam esperando demais junto ao Monte Sinai. E embora eles estivessem ali protegidos, guardados, seguros, alimentados, ensinados, ainda assim, o povo estava impaciente, querendo ir adiante. O povo tinha um Deus que estava com eles, que manifestava sua presença junto a eles, com a nuvem protegendo de dia, com a coluna de fogo que guiava de noite, mas isto não era o suficiente. Eles precisavam de deuses que fossem adiante deles. O povo aqui que estava sendo guiado pela poderosa mão do Senhor, sob a liderança de Moisés, o seu servo, mostra-se aqui impaciente com essa demora. E aglomera-se em torno de Arão, clamando por deuses que guiassem o povo. Interessante que alguns comentaristas vão apontar que é muito provável que não existisse na ideia do povo ainda a questão de um único Deus, do monoteísmo, ou de uma ideia de divindade sem uma representação de imagens. A gente precisa lembrar que o povo ficou muitos anos no Egito, e as divindades ali todas eram representadas por imagem. Não havia apenas um Deus, mas vários. E o que se coloca aqui é como se o povo estivesse voltando ao normal, voltando à sua adoração como era no Egito. E meus irmãos, quantas vezes nós ficamos impacientes pela oração que não é atendida, ou não é respondida como a gente gostaria que fosse, pelos problemas que parecem não ser resolvidos, pela saúde que não se restabelece, pelo dinheiro que não chega no início do mês. Quantas vezes, por causa da nossa impaciência, a gente começa a tomar o mesmo caminho que o povo tomou aqui no pé do Monte Sinai? Impacientes, muitas vezes, a gente toma as rédeas das nossas vidas em nossas mãos e a gente quer controlar a nossa vida. Nós nos tornamos senhores de nós mesmos, os nossos próprios ídolos, porque a gente passa a confiar na nossa própria força. Meus irmãos, cuidado com a impaciência. Ela pode nos levar à idolatria. Impacientes, nós podemos recorrer a escapes pecaminosos, a ídolos, a imoralidade sexual, o consumismo, a gula,
o excesso de atividades físicas ou a ausência delas, a preguiça. Cuidado em como você desconta a sua impaciência, onde você busca refrigério quando está impaciente, isso pode revelar um ídolo do seu coração. Mas, meus irmãos, há grande tesouro para aqueles que aguardam no Senhor com paciência. A paciência é uma prática que aumenta a fé, que dá profunda confiança de que Deus está trabalhando mesmo quando existe o silêncio. De confiar no seu cuidado, na sua providência, no seu controle, mesmo quando as coisas parecem não estar indo a lugar algum. Entender que o tempo de Deus é o melhor tempo, e nele nós precisamos esperar. Paciência é uma prática que nos obriga a colocar as nossas necessidades um pouco de lado e confiar no Senhor, e confiar naquele que trabalha por nós, contemplar o seu cuidado e ver o que Ele tem feito em nossas vidas até aqui. Meus irmãos, não podemos ser impacientes. Precisamos esperar no Senhor. Precisamos descansar nas mãos de Deus e clamar como cantamos aqui, confiar nesses momentos, mesmo quando a confiança dos nossos corações desaparecer. Confie no Senhor, espere no Senhor, descanse no Senhor. Porque um coração idólatra é um coração impaciente. Mas uma segunda característica do coração idólatra aqui é que é um coração que distorce a verdadeira adoração. Veja os versos 4 e 6. O povo aqui rebelou-se contra o verdadeiro Deus. E julgando aqui estarem esperando demais, eles pediram ídolos que os guiassem. Um coração idólatra é um coração rebelde. E essa rebeldia é tão maligna, tão suja, tão podre, que esses homens conseguiram distorcer as palavras do próprio Deus. Veja o que diz o verso 4, na parte B. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja, essas foram as mesmas palavras, a mesma frase, bem semelhante ao que Deus diz lá no prólogo dos 10 mandamentos. Quando o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Esses homens distorceram a palavra do Senhor. Quão maligna foi a atitude desse povo de distorcer as palavras de Deus para legitimar aquilo que eles estavam fazendo. E quantas pessoas, principalmente no nosso meio evangélico, usam da Bíblia, distorcem da Bíblia para se aproveitar dos fiéis, para justificar pecado, para justificar práticas que desagradam ao Senhor, distorcem a palavra do Senhor, distorcem a Bíblia para justificar determinadas práticas. Mas esse povo não ficou satisfeito em distorcer as palavras de Deus, eles também fundiram o bezerro para ser o guia deles. E ainda que constroem um altar para adorar esse Deus. Interessante que a construção de altares era uma prática comum para oferecer sacrifícios, holocaustos em adoração a Deus. Mas assim como a adoração ao Senhor aqui foi corrompida por causa da construção aqui de uma imagem para representá-lo, a cerimônia de adoração aqui também foi corrompida. Os holocaustos e as ofertas pacíficas deveriam ser feitas somente ao Senhor, mas eles estavam oferecendo isso a um ídolo, a algo construído pelas próprias mãos deles. E não contentando-se em distorcer a adoração, a cerimônia, os sacrifícios, as ofertas, o povo aqui ainda acrescentou a imoralidade sexual. A expressão aqui para divertir-se no hebraico remete ao ato sexual. Veja que clima vulgar havia aqui, promíscuo. Imoralidade em cima de imoralidade, aberração em cima de aberração.
povo começa aqui a tentar adorar a Deus com características típicas de festivais pagãos. Quando eu olho para essa passagem, eu me lembro daquilo que Paulo diz lá aos Romanos, quando ele diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A glória, a adoração que deveria ser direcionada somente ao Senhor, passou a ser direcionada aqui a um bezerro. Veja, as pessoas aqui não estavam preocupadas em adorar a Deus como Ele gostava de ser adorado. Eles queriam fazer do jeito deles. Eles distorceram a adoração que deveria ser direcionada somente ao Senhor, nos moldes que o Senhor havia prescrito, para uma adoração suja, para uma adoração corrompida, idólatra, pecaminosa. E, meus irmãos, quantas vezes nós caímos nesse pecado? Nós distorcemos aquilo que deveria ser bênção em ídolos. Distorcemos aquilo que deveria ser bênção para nós, bênção para a igreja, bênção para o povo, e passa a ser maldição, porque são ídolos, se tornam ídolos em nossas vidas. Interessante pensar isso, porque os objetos usados para construir aquele bezerro, eles foram dados pelo próprio Deus. O ouro, as argolas, foram despojos que, quando o povo saiu do Egito, foi ordenado por Deus para que eles pegassem aquilo ali. E eles usaram algo que foi abençoado por Deus, foi providência de Deus, foi bênção de Deus para o povo, para construir algo maligno. Algo que deveria ser bênção, foi transformado em algo amaldiçoado, em um ídolo, em algo pecaminoso. E quantas vezes nós fazemos isso? Pegamos e usamos coisas que são bênção em si, mas nós transformamos essas coisas em ídolos. O Senhor nos deu a bênção da família, nos deu cônjuges, pais, filhos. Nós não podemos deixar que eles se tornem ídolos em nossas vidas. O Senhor nos deu dons, talentos, habilidades que nós usamos aqui na igreja, usamos no nosso trabalho. Nós não podemos deixar que essas habilidades, que o nosso trabalho se tornem ídolos dos nossos corações. A nossa confiança, a nossa esperança não pode estar nisso. O Senhor nos deu bens, carros, casas, títulos acadêmicos. Não podemos usurpar o lugar que é do Senhor com isso, para que isso se torne ídolos em nossos corações. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, como nós cantamos aqui nessa noite, é o nosso Deus. Nós não podemos perverter as bênçãos que o Senhor nos dá em ídolos para os nossos corações. Mas uma última característica que nós observamos aqui nesse texto, a respeito do coração idólatra, é que ele é um coração obstinado. Verso 7 ao verso 10. Quando o Senhor viu que o povo tinha feito, ele alertou Moisés o erro, o pecado que Israel estava cometendo. E o termo aqui, shahat, que nessa passagem se refere à expressão depressa se desviou do caminho, significa aqui desvirtuar, arruinar. Foi o mesmo termo utilizado para mostrar a ruína que o povo caminhava antes do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6. Ou seja, o Senhor nos mostra que o quanto o povo foi rápido para se desviar dos caminhos do Senhor, para tomar um caminho que levaria à destruição, à morte, à perdição. O povo que havia prometido obedecer os estatutos do Senhor de forma rápida se desviou da lei de Deus. Matthew Henry, comentando essa passagem, aponta que o povo aqui parece renegar o Senhor, e o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor vai dizer a Moisés: olha, Moisés, esse teu povo que você fez subir do Egito, é como se Deus estivesse dizendo aqui: olha, eu não tenho nenhum relacionamento com esses homens. Eu não tenho nenhum compromisso com eles.
eu não tenho nenhuma preocupação com eles. Que nunca se diga que eles são meu povo e que eu sou o Deus deles. Porque se não fui eu que fiz eles subirem do Egito, eu também não vou continuar com eles. Veja como aqueles que se corrompem, que caem na idolatria, que se desviam dos caminhos do Senhor, que vivem na prática idólatra, eles se distanciam de Deus. Eles se afastam do Senhor. A comunhão com o Senhor é afetada. O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 59, verso 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja como o pecado, veja como a idolatria quebra o nosso relacionamento com Deus. Afeta o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Mas além dessa separação, desse distanciamento, o Senhor ainda se refere ao povo como um povo obstinado, um povo de dura cerviz. É a primeira vez que esse termo vai aparecer nas Escrituras. Um termo que se refere aqui à teimosia do povo, que recusa a seguir os caminhos de Deus. Dura cerviz é uma metáfora da vida da agricultura, que descreve um boi que não responde às rédeas quando é puxado. E isso se aplica perfeitamente ao texto que nós lemos. Meus irmãos, nós somos aquilo que nós adoramos. Você é aquilo que você adora. Se o seu trabalho tem sido seu ídolo, todo o seu comportamento, todo o seu coração, suas atitudes, seus pensamentos vão refletir o seu ídolo em sua vida. Se a pornografia tem sido seu ídolo, os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua forma de olhar, a sua forma de falar, sua forma de pensar, tudo isso vai refletir o ídolo que você adora. E é assim com o casamento, se o casamento se torna um ídolo, se o futebol se torna um ídolo, se o seu político é o seu ídolo, se o dinheiro que você tem é o seu ídolo, seu comportamento, suas palavras, seu pensamento, sua vida, ela é moldada segundo aquilo que você adora. Esse texto nos mostra isso de forma muito clara. O povo foi comparado como aquele bezerro, como aquele animal, um povo de dura cerviz, um povo indomável, um povo irracional, um povo inconsequente, insubmisso, desobediente, teimoso. Coração idólatra é um coração obstinado que persiste em fazer o que é mal. E em resposta a esse comportamento, a essa atitude, a ira do Senhor se acende contra o seu povo. E a atitude de Deus aqui, por mais assustadora que possa nos parecer, nada mais é do que uma resposta desse Deus santo, que tem o seu caráter santo, que é todo perfeito, que é todo puro, que é todo justo, ao pecado. O Senhor não compactua com o pecado. O Senhor abomina o pecado. O Senhor odeia o pecado e se ira contra o pecado, principalmente aqui a idolatria, meus irmãos. E é muito interessante quando nós lemos a história de Israel, passagens como essa, a gente se impressiona com a ignorância do povo. Como é que pode? Rapaz, o povo viu as 10 pragas no Egito. As manifestações maravilhosas de Deus. O povo viu o mar vermelho se abrindo no meio. Eles atravessaram o mar a pés enxutos. Esse povo viu água saindo de onde não tinha água. Esse povo viu maná descendo do céu. Esse povo viu uma coluna de fogo guiando, protegendo. Uma nuvem para guiar, viu a presença maravilhosa de Deus no pé do monte.
E esse povo ainda insiste em desobedecer. Rapaz, que povo ignorante, que povozinho difícil era o povo de Israel. Meus irmãos, quantas vezes a gente age da mesma forma? A gente se comporta da mesma forma e pior. Nós temos toda a revelação de Deus. Jesus já veio, morreu por nós, quebrantar diante da presença do nosso Deus todos os dias, diariamente. A gente precisa pedir, assim como Davi, que o Senhor crie em nós um coração puro, um coração disposto a obedecê-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade, que Ele destrone os ídolos do nosso coração. Talvez você aqui nessa noite esteja escravizado pelos seus ídolos, porque é isso que os ídolos fazem, eles escravizam, eles te prendem. Não se iluda, meu irmão, todo ídolo ele requer sacrifício, ele requer o seu tempo, que você ficar a sua vida, a sua família, a sua própria vida, para satisfazer algo que eles não podem preencher, para satisfazer algo que eles não podem te dar. Fuja da idolatria. Queria concluir com o que nos mostra a narrativa, no que diz, prosseguindo o capítulo 32. Depois que o Senhor se levanta de fato aqui, irado contra a atitude do povo, nós percebemos Moisés intercedendo pelo povo, orando pelo povo. Senhor, não faça isso. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Algo muito parecido ao que Cristo faz por nós, o nosso mediador, o nosso intercessor. E aqui a gente percebe um aspecto muito claro da idolatria, e que nos ajuda a não termos um coração idólatra. Porque você não pode, você não consegue se livrar dos seus ídolos sozinho. Você não consegue destronar os seus ídolos por sua força, por sua vontade, por seu querer. Você não vai acordar uma bela manhã e dizer, hoje eu não quero mais. Você não vai fazer isso por você mesmo. Porque não há nada de bom em nós, nenhuma atitude boa em nós, que não venha do próprio Deus. Se não for pela ajuda dEle, pelo poder dEle, nós não conseguimos destruir os nossos ídolos. E a atitude de Moisés aqui nos mostra isso. O povo precisava de alguém para mostrar, para apontar e para interceder por ele. Nós precisamos de alguém que nos liberte da escravidão da idolatria. Nós precisamos de alguém que destrua os ídolos do nosso coração. E muitas vezes nós vamos precisar de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, amigos que Deus nos dá, para nos ajudar nessa luta contra a idolatria. Pessoas que vão abrir os nossos olhos nos tempos de dificuldade, nos tempos de luta. É através dele, por meio dele, que nós conseguimos adorar a Deus perfeitamente. Temos livre acesso a Deus. É Ele quem quebra o jugo, quem quebra o nosso coração. Transforma o nosso coração duro, de pedra, em um coração de carne. Um coração ensinável. Um coração quebrantado. Corra para Cristo. Corra para a cruz. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos dele.